Então, antes de falarmos de cálculo de probabilidades, precisamos compreender alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é o espaço amostral. O que é o espaço amostral? Ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, todas as possibilidades que eu tenho ao realizar um experimento aleatório é o que eu chamo de espaço amostral. Por exemplo, vou lançar um dado não viciado de 6 faces e quero analisar a face voltada para cima. Quais são todas as possibilidades possíveis nesse experimento? As possibilidades são: número 1 ficar para cima, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, o meu conjunto que constitui o espaço amostral é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso que é o espaço amostral. Outro exemplo, o número de vezes que o Google entende e executa seu comando de voz. Então, o espaço amostral é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até eu ter todas as possibilidades possíveis. No lançamento de um dado e uma moeda, lancei os dois simultaneamente. Quais são as combinações possíveis que eu posso obter nesses lançamentos? Então, todas as possibilidades formam o meu espaço amostral. E ainda, dentro desse espaço amostral, vejam que os elementos são representados sempre entre chaves, porque justamente isso é um conjunto. Nós também podemos obter o número de elementos desse conjunto. O número de elementos desse conjunto vai ser muito importante depois para o cálculo da probabilidade. Então, o número de elementos igual a 6. Nós iremos utilizar como símbolo para representar o espaço amostral o símbolo, que é uma letra grega, na verdade, que é a letra ômega. Alguns livros, eles utilizam a letra S também para espaço amostral. Mas aí você vai ler o livro, vai ler o artigo, ou o que você tiver acesso, e aí você vai conseguir analisar qual é a letra, qual é a notação que está sendo utilizada para representar espaço amostral, certo? Ainda aqui nós temos um outro espaço amostral que ele é representado por um conjunto onde tem uma fórmula que descreve o conjunto. Observação do diâmetro em milímetros de um eixo produzido em uma metalúrgica. Então, isso aqui é o conjunto de todos os diâmetros possíveis. Além do espaço amostral, nós temos também o que nós chamamos de evento. O que é um evento? Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Ou seja, eles são conjuntos de resultados possíveis dentro de um experimento. Então, lá no caso do dado, eu quero analisar quais são os elementos pares. Então, os elementos pares, eles são um evento dentro do meu espaço amostral, ou seja, eles são um subconjunto do meu espaço amostral. Outro exemplo, uma caixa contém 20 bolas, enumeradas de 1 a 20. Se eu retirar uma bola ao acaso, eu quero que a bola sorteada seja um número par. Então, eu vou ter um subconjunto do espaço amostral, que o espaço amostral é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, até o 20º. Esse evento, então, ele vai conter só os pares. Então, ele é um subconjunto do meu espaço amostral. Mesma coisa assim, um outro subconjunto. A bola sorteada sendo o número primo. Então, de 1 a 20, quais são os primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Pronto. Esse seria o conjunto B. Conjunto C, a bola ser maior que 16. Então, seria 17, 18, 19 e 20. Esse é o meu evento. Letra D, a bola sorteada ser maior que 0. Opa, aqui nós temos um conjunto vazio. Conjunto vazio eu posso representar ele de duas formas. Uma delas é você desenhar as chaves e deixar
um espaço vazio entre elas, que isso representa o vazio, ou a notação mais comum é este símbolo aqui, que expressa o vazio. Em geral, o evento, de certa forma, eu acabo dizendo que é assim, o que eu quero que aconteça dentro do meu experimento. Então, eu quero que aconteça uma bola de número par. Então, esse é o evento, certo? Ainda dentro dos eventos, eu posso efetuar operações com eles. Como assim operações? Observe o seguinte, eu tenho aqui um conjunto maiorzão, vou representar geometricamente. Esse conjunto maior, grandão, é o nosso espaço amostral. Dentro desse espaço amostral, eu tenho um evento A e eu tenho um evento B. A união desses dois eventos é você pegar todos os elementos que pertencem somente a A, juntar com todos os elementos que pertencem só a B e juntar com todos os elementos que pertencem a A e B. Então, essa parte aqui, rachurada de azul, é o que a gente chama de união do evento A com o evento B. A união dentro da matemática, vocês já viram isso no ensino médio, mas vamos relembrar, ela é inclusiva. Por que inclusiva? Porque essa união aqui, este símbolo de união, ele é associado ao conectivo OU. E dentro da língua portuguesa, o OU seria somente que está no A ou somente que está no B, né? Dentro da matemática, o OU ele é inclusivo. Quando eu falo que os elementos que estão em A ou em B, quer dizer que eu estou contando os que estão somente em A, os que estão somente em B e os que estão em A e B. Então, o OU é inclusivo, ele inclui o E também. Agora, a interseção, ela é representada pelo conectivo, ela representa, na verdade, o conectivo E. Por que o conectivo E? Porque a interseção é quando eu tenho, primeiro, eu vou sempre ter um espaço amostral, né? Dentro desse espaço amostral eu tenho dois subconjuntos também. Só que, quando eu falo de interseção, eu estou falando dos elementos que pertencem ao conjunto A e também ao conjunto B. Ou seja, eu só estou considerando, quando eu falo de interseção, os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Ou seja, esses termos aqui do meio, ó. Isso daqui, geometricamente, é a interseção. Ou seja, na união, junta todo mundo. Na interseção, somente o que tem nos dois. E aí, para finalizar, nós temos ainda a operação entre eventos do complementar. O que é o complementar? Eu tenho aqui o conjunto, que é o espaço amostral, que dentro da teoria de conjuntos a gente chama de universo. Eu tenho aqui dentro o conjunto A e o complemento do A são todos os elementos que pertencem ao espaço amostral, mas não estão em A. Ou seja, são os elementos que faltam para fazer com que o A seja igual ao espaço amostral. Geometricamente, são todos esses elementos aqui, ó. Todos os elementos que estão aqui são o que a gente chama de complementar do conjunto A. Ou seja, o A complemento é tudo que falta no A para que ele se torne o espaço amostral. Ok? Então, perceba, quando eu falar de complementar
de um conjunto, é necessário que esse conjunto esteja todo contido no meu espaço amostral. Senão, não faz sentido eu pegar um conjunto que ele está aqui, onde parte dele não pertence ao espaço amostral, e querer encontrar o complemento dele. Não vai fazer sentido. Tem que estar contido dentro do espaço amostral, ok? Então, para a gente resumir, operações com eventos. União. Ela reúne os elementos de ambos os conjuntos. Ela ocorre quando pelo menos um deles ou em ambos. Ela ocorre quando o elemento está em um dos conjuntos ou nos dois. Como eu falei antes, a união ela é inclusiva. A interseção ela é formada pelos elementos que estão no A e no B. Então, ela ocorre quando ambos os eventos são comuns. Quando ambos os elementos do evento são iguais. E o complementar é formado pelos elementos que não estão em A. Então, ocorre quando não ocorrer o evento A. Exemplo, então. No lançamento de um dado não viciado de 6 faces, nós temos que esse é o nosso espaço amostral. Deixa eu pegar aqui, ó, caneta vermelha novamente. Esse é o nosso espaço amostral. Alguns dos possíveis eventos para esse espaço amostral são o conjunto A, que é o conjunto formado pelos números pares do dado, 2, 4, 6. O conjunto B, que é formado pelos números primos do dado, 2, 3 e 5. E o conjunto C, que é formado pelo número 4 do dado. Então, ele é formado só por um elemento. Então, os complementares desses três conjuntos são... Bom, se eu tenho 2, 4 e 6, quem é que falta para eu ter todos os elementos daqui? Falta 1, 3, 5. Então, esse é o complemento do A. Do B, falta 1. Aqui não, aqui já está lá. 1, 4 e 6. Então, o complemento do B, o B é 2, 3, 5. O complemento, então, é 1, 4 e 6. O C, bom, o C, ele só tem o elemento 4. Então, quem falta tudo para ele se tornar igual ao espaço amostral? 1, 2, 3, 5 e 6. Agora, a união. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, mas no A com B não seria 2, 2, 3, 4, 5, 6? Porque aqui eu tenho duas vezes o número 2. Não, a união são... a união ela consiste em reunir todos os elementos, mas não necessariamente repetir o que tem de igual. Porque aqui, quando eu falar de probabilidade, eu estou preocupado, quando eu falar aqui da união desses dois eventos, eu estou preocupado no elemento que está aqui, e não quantas vezes que esse elemento está aqui na união. A união de A com C, 2, 4 e 6. Agora, a interseção de B com C. Observe que B e C não têm elementos em comum. Então, a interseção é vazia. E a interseção de A com B, o elemento 2. Ok? Ainda continuando com a ideia de operações com eventos, A e B eles são ditos dois conjuntos disjuntos ou mutuamente exclusivos quando a interseção entre eles for vazia. No nosso exemplo anterior, ó, lembra que o conjunto B e C não tinham elementos em comum? Então, esses dois elementos são chamados de conjuntos mutuamente exclusivos ou conjuntos disjuntos, certo? Qualquer conjunto ele é mutuamente exclusivo ao seu complemento. De fato, se o complemento é o que falta para que o seu conjunto seja igual ao espaço amostral, você nunca vai ter elementos em comum entre ele e o complemento dele. Logo, os dois serão sempre mutuamente exclusivos, ok? Exemplo. Considere um dado de 6 faces e uma moeda. Supondo que o lançamento deles
Supondo o lançamento deles, escreva os elementos dos seguintes eventos. Letra A, caras e um número par. Então, ó, você vai lançar um dado e uma moeda. Então, quais são os elementos desse teu espaço amostral? Bom, o primeiro espaço amostral tem que ser caras e um número par. Os números pares que nós temos são os números 2, 4 e 6. E uma moeda, ela pode ser cara. Aqui eu não vou botar o ainda. Então, o dado, ele pode ser 2, 4 ou 6, porque ele tem que ser par, né? E a moeda, ela pode ser cara ou coroa. Então, primeiro evento, caras e um número par. Então, pode ser 2 e cara, conjunto A, né? 2 e cara. Pode ser cara e 2. Pode ser 4 e cara. Pode ser cara e 4. Pode ser 6 e cara. Pode ser cara e 6. Se eu considerar a ordem do lançamento, ou seja, considerar quem caiu como primeiro elemento, quem caiu como segundo, esse daqui seria o meu evento. Se isso não for importante, eu só elimino um de cada aqui. Então, esse passa a ser o meu evento. Letra B. Um número primo. Então, nosso conjunto B, ele tem que ser formado por número primo. Números primos do dado são 2, 3, 5. Então, nesse conjunto eu posso ter 2C, 2K. Eu também posso ter aqui 3C, 3K. 5C, 5K. Novamente, se estiver considerando a ordem, ou seja, se primeiro sempre tem que ser número e segundo sempre moeda, essa daqui é o meu espaço amostral. Caso contrário, se eu quisesse primeiro moeda e depois... Se não importasse a ordem, no caso, né? Deixa eu reformular a minha frase. Se eu considerar que o primeiro lançamento é um número e o segundo lançamento é uma moeda, essas daqui são as possibilidades que eu tenho. Se eu considerar que pode ser primeiro número, depois moeda, ou primeiro moeda, depois número, eu dobro o número de elementos aqui do espaço do meu evento, ok? E na última, coroas e um número ímpar. Então, evento C igual coroas e número ímpar. Aqui dentro ele está descrevendo, ele dá uma ideia do que eu acredito que ele quer que seja a ordem. Coroas e um número ímpar. Então, no lançamento, pode ser coroa e 1. Vamos botar assim como estava falando antes, né? Coroa e 1. Coroa e 3. Coroa e 5. Esse seria, então, o espaço amostral. Se eu considerar que trocando a ordem é uma nova configuração, aí eu teria um total de 6 possibilidades, ok? Outro exemplo. De acordo com o exemplo anterior, escreva o evento em que A ou B ocorre. Então, A ou B seria a união, né? A união com B. Lembrem sempre, ou é o conectivo de união. Ou pode pensar que o ou soma os elementos, ó. Soma. Ou soma os elementos. Ou melhor, soma os elementos quer dizer junta, né? Não somar literalmente. Então, aqui seria 2C
o A ou B, né? 2C, 4C, 6C, o 2C já foi. Aqui o 2K, 3C, 3K, 5C, 5K. Esse seria o A união com B. B e C. Então, B e C. O que que tem nesses dois aqui? Tem o K1. Tem o K1 aqui? Não. Tem o K3 aqui? Não. Tem o 5K aqui? Não. Agora, se eu considerar que a ordem não seria importante, ou seja, lancei a moeda e lancei o dado e não importa a ordem que lançou eles. Aí eu teria como elementos que fariam parte do E, o 3K e o 5K. Então, esses fariam parte da interseção. A interseção, que é o E no caso, eu posso pensar ela assim, ó, como multiplica. Então, se é o E, multiplica. Se é o OU, soma. Ok? E aí que ocorre somente o B. Então, eu escrevo o evento em que somente B ocorre. Então, somente B ocorre, estaria pegando os elementos que tem no A e que tem no C, estaria excluindo ele, e aí considerando os elementos que só ocorrem no A. Ou seja, 2C ocorre no A, tira fora. 2K não ocorre nenhum, deixa. 3C, deixa. 3K ocorre no C, tira fora. 5K ocorre no C, tira fora. Então, somente no B seriam os elementos 2K, 3C e 5C. Ok?